Esse vídeo é uma pequena pausa na nossa série. Por quê? Porque esse casal está comprando a primeira casa deles aqui. Então eles têm várias dúvidas. E você pode encontrar as respostas nas dúvidas deles. E esse vídeo é um vídeo de perguntas e respostas para você. E é engraçado, Patrícia, porque você sabe, eu tenho um canal há um bom tempo. Sim. E aí eu já visitei várias casas, mas é diferente quando é a sua casa. Sem dúvida. Sabe? É diferente quando é a sua realidade, seu dia a dia. Então, sei lá, a gente vai tentar trazer todas as perguntas possíveis, né? Primeira é, quero comprar uma casa. Como é que é o passo a passo? Porque eu já sei que não é visitando a casa de saída. Vou visitar a casa. Na verdade, o processo não começa ali, né? Isso. E é bem importante dizer o motivo disso, tá? Porque como o comportamento do Brasil é completamente diferente daqui, né, às vezes a gente não se acostuma. O que acontece? Como existe a questão do financiamento, a gente pede para o cliente ser pré-aprovado, ou seja, conversar com uma empresa que trabalha só com financiamentos, tá? Para que ele defina qual é a tua renda, através da tua renda e da tua, enfim, tua vida, da sua situação financeira e econômica, o que é o valor máximo que você pode comprar? Qual é esse valor máximo, tá? Por que a gente faz assim, Paty? Até porque é interessante. Porque às vezes com 500 você consegue comprar uma excelente townhome que talvez você não tinha pensado, mas você não consegue comprar aquela single family home térrea. Mas talvez você consiga comprar um bangalô. Então, o mesmo 500, posso comprar algo excelente de um tamanho menor, algo médio, do tamanho médio e bem pequenininho do que você efetivamente queria. E a gente precisa desse norte, de valor. Mas aí agora eu me perdi. Quando você fala os mesmos $500 mil, a gente está falando pelo formato do financiamento? Como é que... Porque o banco não vai se importar aonde você vai comprar. Ele vai dizer assim, Rodrigo, eu te empresto 350 mil, você tem 150 mil e a tua casa que você pode comprar é de 500 mil. Então a gente tem o número máximo. Baseado nesse número máximo, as famílias me falam assim, olha, Patrícia, não, ok, eu tô aprovada para esse número, mas eu quero isso menos 100 mil. E baseado nisso eu dou as opções, olha, então eu tenho isso, isso, isso e isso. E aí acho que é o melhor formato, você já está pré-aprovado, e agora eu vou falar como cliente. Você não se frustra, porque... Evita um monte de tropeços. Por quê? A frustração quer comprar aquela casa delas. de 1 milhão e não tem condição. Eu vou trazer o exemplo da nossa troca de carro. A gente foi trocar o carro e claro que lá no showroom tinha lá o modelo elétrico da Nissan que tá lindo. E aí eu fui perguntar, o cara falou 90 mil, 80 mil? Nem sei lá. lembro. Não adianta eu fazer cálculo. Não adianta eu fazer o test drive. Não adianta eu me apaixonar pelo carro se naquele momento aquilo não encaixa. Você tá ali perdendo seu tempo com uma coisa que você sabe que não vai pra frente. Que não vai pra frente. E a outra o grande fator é o seguinte, até quando a gente visita a casa modelo, ok, você tá olhando, tá aqui, mas quando o cliente quer uma região que só tem casas de revenda, não adianta eu ficar mostrando casas de um determinado valor, sendo que a aprovação desse cliente ou é menor ou maior, porque daí, assim, tudo que ele quer realmente está no valor maior e não nesse valor que nós estamos buscando, sabe? Então essa pré-aprovação eu sei que dá a sensação de você estar correndo com o processo de compra, mas não. A carta é válida por 90 dias, se você não quiser comprar, você não compra. Mas pelo menos a gente sabe o que você pode comprar. Sim. Isso é uma coisa que nós aprendemos aqui nos Estados Unidos, a questão da praticidade, né? O americano ele é muito prático. Então assim, não tem esse do tipo, eu vou visitar, eu vou pensar, é assim, gostou da casa? Gostou, tá com a carta pré-aprovada? Compra, tchau e acabou. Objetivo. Até porque nesse momento até o mercado está um pouco mais lento de novo, mas num passado recente, vou pensar, não dava tempo. Não dava tempo de pensar, porque já saiu. Alguém pensava mais rápido. Essa foi uma mudança de mindset que a gente teve muito forte. Outra coisa, Patrícia, a figura do corretor. Você falou que é diferente o Brasil e os Estados Unidos. Eu sei que eu poderia ir direto na construtora e comprar.
qual seria a vantagem, se eu tenho alguma vantagem financeira de fazer isso, e qual seria a desvantagem desse cenário? Tá. Vantagem financeira, nenhuma. Ok. A construtora não vai passar para você o desconto do que ela me pagaria de comissão. Ponto. O que eu percebo enquanto profissional, tá? Nós fazemos isso o dia todo. É a nossa atividade. Então a gente sabe o que perguntar, sabe o que escolher, sabe como te ajudar. A construtora, ela vai tentar vender o melhor que ela pode, mas, por exemplo, será que você está indo no lugar certo? Será que é essa construtora? Será que não tem outras? Essa era o que eu estava pensando. Ela vai querer vender a casa dela. A construtora vai focar na dela. E você tem outras coisas que você pode ver com o corretor. Isso. Você vê, por exemplo, essa questão do pré-aprovação. Eu tenho lá 350 mil pré-aprovado, ele não vai querer que eu saia daqui. E tem mais um outro fator. Às vezes, principalmente nós, que somos todos estrangeiros de alguma forma, né? Quando você vai falar com uma pessoa de financiamento, eles são muito mais quadradinhos. E às vezes o brasileiro, a gente não consegue entender o que significa. Então, por mais que o corretor não participe ativamente da parte do financiamento, ele sabe traduzir aquilo, sabe explicar para você de uma forma mais calma e que consegue te ajudar e fazer a interface também com o pessoal do financiamento. Então, assim, hoje, isso até eu nunca comentei, mas enquanto corretor, a gente tem uma lista de 180 ou 200 atividades que o cliente não sabe que a gente executa, porque não aparece. Sim. Não aparece. Assim, quantas interações eu tenho com o setor de vendas, quantas interações às vezes você tem com o setor do design studio. Nossa, quantas interações você tem com seguro de casa, com, enfim, financiamento e tal, e que o cliente não percebe que tudo isso está acontecendo nos bastidores. Sim. Sabe? E eu vou falar mais uma coisa agora com alguém que já mora aqui há um bom tempo. A gente, durante esse nosso processo de pesquisa, de verificar casa, eu conversei com algumas pessoas de financiamento que você me indicou. E mesmo morando aqui, tendo experiência dos Estados Unidos, entendendo como a coisa funciona, eu fiquei perdido. Eu, Patrícia, socorro, eu não sei como é que funciona isso aqui. Não, é assim, assim, assado, não pode deixar. Então, assim, não é tão simples quanto se parece do ponto de vista de quem não é o profissional e está envolvido, enfim. E eu acho que ele vai dar menos atenção para você. É totalmente diferente você ter alguém ali do lado. Eu acho que o fato do corretor é o fato de você ter alguém que está do seu lado. Diferente da construtora, que tem o profissional do lado da construtora. O cara do financiamento está do lado do banco. Quem é que está do seu lado? Quem é o cara que te representa? Isso. Né? Legal. Fiz minha aprovação. Estou com o meu corretor. Escolhi a casa. Certo. Deadline. Quanto tempo em média até que eu entre e fale, é minha casa? Então vamos lá. Se essa casa estiver pronta, ela está lá em pezinha, pintadinha, prontinha. Entre o momento que você entrou em contrato até você fechar o negócio, no máximo 60 dias. Tá? Se você for estrangeiro. Às vezes 65, vai depender um pouco mais da tua velocidade de fornecer a documentação para o banco do que o banco em si. Agora, se você é um residente permanente, às vezes em 30, 35 dias você já está dentro da tua casa, com ela pronta. Ah, Patrícia, agora eu escolhi uma casa que vai ficar pronta daqui a um mês. Vão ser os 60 dias no máximo. Ou seja, quem está em construção começa a contar esse prazo que você falou de 30 ou 60 depois que aquela casa está pronta. Não necessariamente. Então vamos lá. A casa, vamos lá. Eu achei que eu estava aprendendo. Não, foi 60 igual. Isso, o prazo não muda. Sempre 60 dias. O problema é quando a casa vai ficar pronta. Porque se a casa está em construção, vai levar 45 dias para ficar pronta. Você só vai esperar 15, porque você já está correndo os 60. Garoto. Tá? Período de pandemia, período atual. Hoje existe ainda atraso de entrega por conta do que nós vivemos lá atrás? Com muitas construtoras, sim. Tá? E hoje a gente percebe que esse atraso é devido não mais à falta de material ou de mão de obra, mas sim a gente percebe que existe uma morosidade muito mais por
parte de permits, de você tirar as autorizações de construções, das verificações do condado ou de solicitações do próprio condado. Os condados estão sobrecarregados, porque a gente está construindo muito. Então, eles não vencem, tá? Mas a gente percebe, sim, que os prazos dilataram. Uma pergunta, meu amor? Agora não. Tem que parar e pensar. Falando de financiamento, eu sei que não é a tua área, mas só para eu ter uma ideia macro. Essa casa, por exemplo, que nós estamos e visitaremos ela no próximo vídeo, no detalhe. Tá. Qual é o preço dela e como é que mais ou menos funcionaria essa sacolinha ali? Eu tô olhando só por questão de valores. Ok. Né? A gente tá, né, essa é a casa menor das 3 que nós visitamos, tá? Então é uma casa de aproximadamente 150 metros quadrados de área de ar-condicionado. O que eu estava olhando na hora que eu estava fazendo a minha colinha é interessante. Todas as casas são de 4 quartos. É isso que eu estava vendo. Então, o que é bacana para o cliente perceber é o que muda nesses 4 quartos. Lógico, a dimensão desses cômodos, né? Mas, ó, a gente tá numa sala confortável, tá tudo certo, né? A distribuição que vai ser diferente. Vai ser diferente e o tamanho do cômodo. Então, por exemplo, o que vai impactar bastante é o tamanho do quarto do casal. Você vai ver que a primeira era bem grande e essa aqui vai ser o mais timidozinho, ou menor um pouco. Essa casa, ó, 417.990, com mais 15 mil mais ou menos de lote, a gente já tá indo para 432. Eu diria que essa casa fica no máximo 480, se você quiser gastar muito com upgrades, 500 mil. Então o lote nunca está incluso nesse valor? Atualmente não. É uma boa pergunta. Se a casa é uma spec home, lembra que eu comentei que já tem uma casa prontinha esperando você? Tá tudo incluído. Ok. Aquele é o valor final. Pacotinho ali. Porque ela já está pronta. Você não tem nada o que alterar. Okay. Quando a gente vai comprar e vai construir uma casa, eu consigo escolher qual é o lote que eu quero, dentro de determinados lotes que eles têm ali liberados para você construir. Você escolhe o lote, você escolhe a tua fachada, você escolhe se você quer alguma mudança estrutural. Então, e aí tudo envolve o lote para o reserve, envolve o lote para o vizinho, não por isso que o valor muda. E não está incluído naquele. E aí, nesse caso, não sei se você vai conseguir me ajudar ou realmente tem que ser a galera do financiamento. Supondo que eu tivesse 100 mil dólares, 150 mil dólares de entrada e esses 350 fossem financiados. Num chutômetro, minha parcela seria o quê? Uns 2 mil, 2 e pouco? Eu não vou chutar, sabe por quê? E eu vou ser super sincera. Porque como a taxa de juros é o que vai fazer o impacto neste número, ela oscila. Porque a taxa de juros é como se fosse uma bolsa de valores. Diariamente ela muda, tá? Então ela sobe ou ela desce. Nós até o início de dezembro estava numa subida, agora ela começou a cair. Então isso oscila muito. A pessoa do financiamento, ele tem o programa do próprio banco, onde ele já coloca todas as informações e vai dizer o seguinte, a casa é 500 mil, o IPTU dessa casa é quanto? Para eu te dizer qual é o valor da tua prestação, eu tenho que colocar o IPTU dela ali dentro. Eu tenho que colocar qual é o seguro residencial dela, tá? Então, ao invés de eu fazer aqui uma conta de padeiro para falar para vocês, assim, eu prefiro não. E faz sentido, sabe por quê? Porque quando a gente, de novo, vou trazer o exemplo do carro. Nós fomos trocar o carro e nós compramos o Rogue antigo durante a pandemia. Tá. E a taxa de juros estava lá embaixo. E aí a gente precisou de um terceiro carro. Quando nós fomos comprar esse terceiro carro, ele mesmo sendo um carro popular da Nissan, o valor da parcela dele era quase ou um pouco mais do que o valor do Rogue, que era um carro muito mais luxuoso. E a gente falou pro cara, mas essa parte não faz sentido, eu tô pagando um carro mais simples, mais caro do que o meu carro mais luxuoso. Ele falou, sim, taxa de juros. Então eu entendo quando você fala, porque eu lembro que... Você lembra quanto que era? 3 ponto pouco, né? Que a gente pagou depois virou 9, o outro virou 7, que mudou completamente o valor da parcela. Acho que era de 3 para 7, alguma coisa assim. Quase dobra. E aí eu vou fazer a última pergunta, Patrícia, pra gente fechar esse nosso vídeo de perguntas mais frequentes. Vale a pena comprar uma casa à vista? Vai depender. Vai depender. Por quê? Se eu tenho, né... 500 mil dólares. 500 mil dólares, vai depender do teu dia a dia. Por que eu falo? Porque você não tem, sei lá, 2,5, 3 mil, 3.200 para pagar todo mês. Ok.
Mas eu me descapitalizo. Você se descapitaliza. Então, vai depender bem do teu planejamento financeiro, tá? Se você chegar para alguém que é um advisor, vai dizer, não, talvez, né? Não pague e invista em tal fundo ou em tal coisa. A única coisa que hoje a gente tem que lembrar é aonde você vai achar um fundo que te pague mais do que a taxa de juro do banco. Eu sempre falo isso, tá? Então, é muito pessoal essa decisão, muito pessoal. Até porque, fazendo um cálculo médio, quem fez a compra, por exemplo, há 5 anos atrás, vamos considerar que comprou à vista e fez a venda agora, ganhou muito mais do que qualquer investimento que, sei lá, valeria 7%, 6% ao ano, né? Deu muito mais. Isso, porque assim, a gente sempre tem que pensar que o mercado imobiliário é um mercado, se você considerar ele como investimento de longo prazo, sempre. Porque hoje você comprou por um valor, essa região vai crescer, vai se desenvolver, tende a valorizar e você tem o valor do imóvel ali, tá? E você vai acompanhando, se o teu perfil for de investimento, começou a cair, então é a minha hora de vender, deixa eu sair disso, deixa eu ir para o próximo, tá? Eu sou super suspeita para falar porque eu tenho um perfil mais conservador, tá? Então eu iria sempre tentando quitar, porque eu não tenho dívida. Aconteceu qualquer coisa, eu preciso do dinheiro, vou lá e refinancio uma parte. Não preciso de nada, eu não tenho $3.000 de prestação por mês, facilita a minha vida, né? Sabe, é nesse sentido. Por isso que é muito pessoal, né? É muito pessoal, e cada um gosta e vive de uma forma, né? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas perguntas? Me manda uma mensagem por WhatsApp, me manda um e-mail e a gente conversa. Te vejo no próximo vídeo.